Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. No nosso intuito de estudar o Evangelho, estamos seguindo o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje inteiramos o nosso terceiro episódio. Quem preparou a reflexão para a gente foi a Cláudia, com base no capítulo 2 do livro, intitulado Tormentosa Expectativa. Não vou dar muitos spoilers, até porque a Cláudia aborda o capítulo muito bem, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas esse capítulo versa sobre João Batista e a expectativa, né, desse espírito que trilhou a sua missão junto ao Mestre Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai ver, ela faz muitas referências também ao capítulo do Boa Nova, que a gente já estudou aqui, contando-nos a história de João Batista. A Cláudia, então, preparou essas reflexões e vai estar com a gente no nosso podcast, que ocorre mais tarde, e a convidada mais do que especial é a Dorcas, que vai estar com a gente. Se eu fosse você, eu não perderia, porque a gente vai ter oportunidades de buscar outras reflexões em torno do Evangelho, em torno do capítulo de Amélia Rodrigues, e aí também a gente coloca na descrição do capítulo, nas observações abaixo, outras bibliografias, caso você queira se aprofundar nesse tema tão relevante. Então não perca o podcast, mas não se preocupe, ele vai ficar gravado se você não puder assistir ao vivo, que aliás é melhor, porque todo mundo participa, faz pergunta, enfim, direciona a discussão, é muito bom, mas não se preocupe, você pode assistir depois, como aliás a gente convida para que você participe conosco, seja colocando seu comentário na participação ao vivo, seja colocando seu comentário depois, fazendo sua observação. Estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, então venha conosco, participe conosco nesse esforço de divulgação do Evangelho, do estudo do Evangelho e divulgação da Palavra do Bem, como estiver ao nosso alcance. Fica aqui o nosso convite, o nosso abraço, o nosso pedido e a nossa oportunidade que a gente aproveita. Dito tudo isso, a gente ainda te convida para ficar até no final, porque a gente vai ter o nosso momento de oração, numa poesia, mais uma vez, de Maria Dolores, essa poeta do Altíssimo que nos brinda com reflexões complementares à lição. E caso você queira, coloque o seu recipiente com água, vibre intensamente, se una em preces aos nossos sentimentos, na certeza de que a gente sempre é amparado pela divina providência e pelos benfeitores espirituais. Portanto, sem mais delongas, repetimos o nosso convite. Vamos ouvir? Olá a todos, é uma alegria estarmos juntos. Sejamos todos bem-vindos a mais um estudo que esperamos possa servir-nos de lume para fortalecermos os passos em busca da verdade sobre nós mesmos e a partir daí, banhados pela misericórdia do Mestre Jesus, aurirmos forças para trilhar os caminhos que a vida nos propõe, com vistas ao nosso progresso moral e espiritual. Chegamos hoje ao capítulo 2 do livro Vivendo com Jesus. Nesse capítulo, Amélia Rodrigues nos apresenta João Batista, o precursor. Entretanto, o que é inusitado e surpreendentemente agradável o faz da perspectiva das emoções e dos sentimentos que o próprio personagem experimenta. Fala da tormentosa expectativa que João Batista vivencia em seu mundo íntimo ante aquilo que pressentia ser a missão para a qual encarnara, naquele momento específico, naquela situação política e social, com Zacarias e Isabel como seus pais. Nos diz Amélia que desde quando era criança que ele sentia ser portador de algo extraordinário. Muitas vezes pensou tratar-se de algum tipo de alucinação. Sonhava interiormente com algo difícil de explicar. Ao mesmo tempo em que vislumbrava intimamente algo tão grandioso, compara que, de maneira oposta, nascera em um lar gentil, sendo seu pai Zacarias um sacerdote respeitado e cumpridor dos deveres religiosos,
fiel seguidor da tradição. Seu nascimento fora precedido de um acontecimento especial, que é a aparição do anjo Gabriel a seu pai, anunciando a chegada de um filho, para pais de idade avançada e para uma mãe estéril. A infância transcorrera, como nos diz a linguagem poética de Amélia, entre as flores do campo e os deveres do lar, sob o carinho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado. Aqui, fazendo uma pausa na narrativa de Amélia, nos valemos de Humberto de Campos, para antes de prosseguirmos trazermos o testemunho de Isabel a respeito do filho João, registrado no capítulo 2 do livro Boa Nova, Jesus e o Precursor, quando em conversa com Maria, Isabel afirma: "O que me espanta é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro-o inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Percebemos, portanto, que João, assim como nós, criado por Deus, simples e ignorante, destinado à perfeição relativa, tem em primeiro lugar uma missão para consigo mesmo: descobrir a verdade sobre si, sua força, coragem para cumprir os compromissos assumidos e incorporar algo mais ao Espírito Eterno e que talvez faltasse para temperar seu ânimo forte. O que faltava enxergar e iluminar em seu mundo íntimo? O que ou quem lhe faltava encontrar? E nós, em nossa jornada espiritual, embora cercados pelas questões cotidianas comuns, já nos apercebemos do significado que tais circunstâncias assumem ante a verdade de que somos espíritos, construindo eternidades? Vivendo experiências corriqueiras de significado grandioso, quando valorizadas pela luz de seu significado espiritual? Pois bem, seguindo em sua narrativa, nos diz Amélia que João, quanto mais crescia, sentia fixar-lhe na mente a predestinação, sonhando com seres angélicos e mensageiros de luz, apontando-lhe o futuro. Conta-nos Amélia que João resolve por abandonar o relativo conforto do lar, as convenções sociais e humanas, e retira-se para o deserto, a fim de, no silêncio dos areais inclementes de sol e nas noites frias nas cavernas, vivendo frugalmente, vencer o impositivo do corpo, a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras da vida e então descobrir qual o ministério que deveria exercer. Quantas lições importantes Amélia nos recorda ao retratar os pensamentos de João, suas atitudes e gestos que se voltam para o essencial, para a descoberta do propósito de viver, verdades que o tempo vai mostrando a cada um de nós, desnudando os nossos apegos para que aprendamos a fortalecer o espírito. Quando refletimos sobre a predestinação que se fixava na mente de João, podemos buscar ajuda na questão 115 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. E ainda mais uma vez pergunta Kardec, como registrado na questão 119 de O Livro dos Espíritos: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Respondem: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição,
onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Portanto, todos nós estamos predestinados à perfeição, mas há um caminho para isso. A cada um de nós é dada uma missão, para que através dela nos esclareçamos. Tal conhecimento chega para nós passando pelas provas que Deus nos impõe. Isso é fato. Todos nós passaremos por provas e dificuldades. O que vai fazer a diferença em nosso progresso é aceitar com resignação, chegando mais rápido ao destino, ou revoltarmos-nos e lamentando-nos, definindo assim se chegamos perto ou se nos distanciamos da perfeição e da felicidade prometida, conforme tão bem nos esclarecem os Espíritos. Prosseguindo em sua narrativa, Amélia nos mostra que João abraçou o compromisso assumido. Nos diz ela, sob o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e necessidades da matéria, João permaneceu fiel ao seu propósito, meditando e procurando entender a grandeza daquele que viria após ele para a renovação da terra. O profeta Isaías afirmara: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, e é uma nota da autora espiritual. Neste contexto. E ele deu-se conta que a mensagem referia-se a ele, a quem não se achava digno de atar os cordéis das suas sandálias. João compreendeu que, assim como todos nós, ele também precisava endireitar as próprias veredas, dando seu testemunho e abrindo caminho dentro do próprio coração, para que Jesus tivesse passagem livre. João, vai nos dizer Humberto de Campos no livro Boa Nova, é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse o próprio Mestre Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Significa dizer que na escala dos espíritos há outros de maior grau de pureza, mas que na sua condição de espírito em luta contra as próprias imperfeições, João deu o exemplo do propósito sincero e do afinco na realização em si mesmo das verdades que pregava. Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 86, intitulada Intentar e Agir, comenta uma fala de Paulo aos Hebreus registrada na carta aos mesmos, dirigida, capítulo 12, versículo 13, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. E Emmanuel faz o seguinte comentário sobre essa passagem: o homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado, etc. Com Jesus, verificamos que Deus não está sentado no altar dos templos religiosos, mas se encontra em todo o universo e no âmago de toda a criatura. Ora, João estimulava a multidão a arrepender-se, porque essa é a base de nossa melhoria espiritual. Para que cada qual trabalhe na sua purificação íntima, domine as paixões e as más inclinações, torna-se necessário abdicar das vantagens imediatas em prol do futuro, não bastando crer, mas compreender. Valendo-nos mais uma vez de Emmanuel, no livro O Consolador, ele responde à questão 182 de seguinte teor: o remorso é uma punição? Responde: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz,
através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Tal conceito apenas reforça a importância da mensagem que João representa, o choque espiritual que desperta e precede o esforço regenerador sob as luzes da misericórdia que Jesus veio trazer, inclusive para o coração do próprio João. João Batista foi a voz clamante do deserto, o símbolo da verdade, e Amélia vai nos dizer: a sua voz trombeteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significa a mudança do comportamento vicioso, assumindo o outro de características diferentes. Deveria ser de tal maneira significativo que mais tarde deveriam banhar-se nas águas do Rio Jordão, simbolizando a purificação externa após a interior, assumindo nova identidade, tornando-se seres inteiramente diferentes dos anteriores, homens novos. Outro ponto interessante abordado por Amélia Rodrigues diz que ele próprio, João, não sabia quem seria o Messias, cabendo-lhe somente anunciar a sua chegada na condição de preparador dos caminhos, abrindo clareiras na mata escura das consciências atormentadas do seu tempo. Fazendo mais uma vez menção à mensagem de Emmanuel citada linhas atrás, João caminhava fazendo veredas direitas para si mesmo, a fim de exemplificar a aqueles que manquejavam para que não se perdessem pelo caminho da vida, mas antes pudessem ser sarados. Foi fiel na tarefa abraçada por ele mesmo, pela elevação de que ainda necessitava e por aqueles que manquejavam inseguros e moralmente divididos. João Batista e Jesus, a verdade e o amor. Vai nos dizer Humberto de Campos no livro Boa Nova: quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede às poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. E terminamos com a querida Amélia Rodrigues e sua narrativa poética quando diz que a sua voz continuou milênios afora, conclamando ao arrependimento e à renovação, por estarem chegando os terríveis dias do Senhor. Que Jesus nos abençoe com a sua paz. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Deus Quer Misericórdia, de Maria Dolores. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus, do lar que te resguarda e eleva, ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende, trilha afora, os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecente sozinho. Aqui,
Passam em bando aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome. Que fazem? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe, e nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali geme sem teto, doente esquecido. Além tropeça e cai, sem a escória de alguém, o velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada de abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa, e Deus te sustentará nas provações da vida. Vem como és e auxilia quanto possas. Não clames pelo céu sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente. Traze teu coração. E aqui, Jesus, trazemos o nosso coração em prece, para que junto contigo possamos buscar nos levar ao Pai, que é justiça, amor e misericórdia. Ajuda-nos, Jesus, lembrando a palavra do teu poeta, do teu profeta, do teu amigo, que ressoa em nossos espíritos no chamamento ao arrependimento, pois que nos reconhecemos pequeninos, mas nos lembramos dos teus pequeninos, Jesus, que estão em toda parte no mundo, todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. E a tua palavra, elevando-se aos céus, roga ao Pai por todos nós. Ajuda-nos, Jesus, para que estejamos ativos no bem, rogando pelos que sofrem, fazendo o que pudermos para todos os corações que estejam à nossa volta. E assim, nos façamos credores de maior proteção, de mais amparo, de mais luz aos nossos corações. Dá-nos a bênção do trabalho, dá-nos a bênção do restabelecimento físico, se assim for necessário. Mas também, Jesus, ampara-nos os corações, para que saibamos encontrar o caminho do fortalecimento, para sermos mais operosos, junto à luz do teu amor, que ampara toda a terra, nos instantes críticos pelos quais passamos. Que a esperança vibre mais profundamente em nossos corações. Que o teu amor se faça sentir em nossos lares, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, onde quer que estejamos, Jesus. Que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco. Graças a Deus.